Olá, nesse vídeo eu vou estar fazendo um resumo do livro O Caminho da Servidão, do Hayek. Aqui vocês podem ver, tem um meu resumo que eu vou tentar passar os principais pontos. No final vai ter algumas partes que eu não vou mencionar, porque eu acho que não é tão importante para ser explicado. Muito bem. Inicialmente Hayek diz que a ideia de socialismo é uma ideia que rompe com o passado, por isso uma ideia revolucionária. E ao romper com o passado, ele não rompe apenas com a ideia de liberalismo, a ideologia então dominante antes do socialismo, mas sim com um individualismo essencial construído a partir da renascença. Hoje, ao se falar em individualismo, se pensa em egoísmo. No entanto, não é exatamente isso que Hayek está querendo dizer com individualismo. O individualismo é uma oposição ao socialismo e a outros coletivismos. O individualismo é o reconhecimento da supremacia das preferências e opiniões individuais, da convicção de que é desejável que os indivíduos desenvolvam dotes e inclinações pessoais. Talvez o Hayek pense o sucesso do liberalismo tenha levado ao seu declínio. O homem pensou que poderia se livrar de todos os males ao observar o seu progresso. E esse livrar-se de todos os males, o homem acabou tentando um meio que seria mais rápido do que o progresso lento do liberalismo, procurando uma própria reestruturação completa da sociedade, e isso seria encontrado na ideologia do socialismo. Havia acusações, inclusive do próprio Tocqueville, de que o socialismo seria um regime de escravos. Para se defender disso, os socialistas diziam que eles defendiam uma liberdade econômica sem a qual a liberdade política dos liberais seria inútil. A liberdade liberal é uma liberdade contrária à coação. Não é uma liberdade de você ter, não é uma liberdade que você adquire com o dinheiro, mas uma liberdade anterior ao próprio dinheiro. A liberdade de ter dinheiro, não a liberdade de efetivamente ter o dinheiro. Enquanto a liberdade socialista é uma promessa contra as necessidades. Por exemplo, a liberdade econômica do socialismo seria a liberdade de você não passar fome. Então eles modificaram essa ideia de liberdade antes defendida pelos liberais. O socialismo ele defende uma ideia de bem comum, só que o socialismo não, a ideia em si de socialismo não diz respeito a quais serão aos meios em si. Hayek diz que a ideia de se defender os meios está presente no coletivismo. O coletivismo seria uma série de planejamento necessário à realização de um ideal distributivo. E o socialismo não deixaria de ser um tipo de coletivismo. O socialismo é um tipo de coletivismo, só que o coletivismo é um termo mais amplo. No coletivismo, os planejadores querem controlar os recursos da sociedade para que sirvam às suas finalidades determinadas. O socialismo é essa ideia de bem comum, supostamente. O liberalismo, enquanto isso, defende o emprego mais efetivo das forças de concorrência, em oposição à coordenação central. A concorrência não é somente o modelo mais eficaz, como o único que permite a coordenação das atividades sem a necessidade de coerção. Para a concorrência, é preciso de liberdade para vender e comprar a qualquer preço, que o acesso às ocupações seja facultado a todos e requer a ausência de controle de preços e de quantidades. Ou seja, a inexistência de um planejamento central. Existem pessoas a favor do coletivismo, do socialismo, que argumentam que há situações incontroláveis no mercado que obrigam a se escolher a planificação. Por exemplo, a existência de tecnologia, ou de tecnologia mal distribuída, por assim dizer, ela impossibilitaria a concorrência, isso é a alegação. No entanto, não existem evidências de que esse seja realmente um rumo inevitável do capitalismo. Na verdade, a existência de monopólios surge muitas vezes graças ao apoio estatal, o que na economia costuma se chamar de monopólio legal. Outro argumento utilizado é que existe uma dificuldade crescente de se ter uma visão completa do processo, ou seja, os indivíduos no sistema liberal ou capitalista não conseguem ter uma noção de todo o sistema, portanto eles não conseguiriam fazer o planejamento, e por isso seria necessário optar pela planificação. No entanto, isso não justifica a planificação, uma vez que ninguém conseguiria administrar tudo, nem mesmo o próprio administrador central. A coordenação no processo
nunca sistema capitalista, se daria por um sistema de preço de concorrência. Isso eu já expliquei em outro vídeo sobre o cálculo econômico, que não vem adentrar muito agora nessa discussão. Ok, agora sobre os valores. Agora o Hayek vai explicar basicamente umas dificuldades no planejamento. No nosso dia a dia, o nosso código moral está repleto de lacunas. Você não consegue criar um código moral que complete todos os atos que você deve fazer em cada ato da sua vida. Da mesma forma, é impossível que você perceba todas as necessidades humanas, porque as necessidades humanas você só consegue perceber quando ela falta. Existem algumas necessidades que começaram a surgir antes e outras começaram a surgir depois. Você não consegue saber a priori essas necessidades. Mas assim, o indivíduo ele consegue determinar o que ele precisa agora e o que ele deve fazer agora, segundo seu código de moral. O planejamento leva a uma concordância sobre os meios, mas não uma concordância sobre os fins, uma vez que os fins eles vão depender da parte tanto moral quanto das necessidades dos gostos, o que é impossível você determinar a priori, e é uma variável, assim, por assim dizer, individual. A ideia de planejamento apenas se diria uma concordância sobre quais meios seriam os melhores, né? O próprio planejamento central, mas seria difícil você conseguir determinar os fins. Hayek fala também sobre a ideia de Estado de Direito. O princípio fundamental de um Estado de Direito é que ele siga leis pré-estabelecidas e universais, admitindo o menor número de exceções quanto possível. As liberdades não poderão ser anuladas ad hoc, o que significa que você não pode criar uma lei para fazer determinada coisa em específica, uma determinada medida específica. A lei é uma coisa geral, abstrata. Por exemplo, uma lei que proíba de roubar. Você não pode, depois que o ladrão roubou, fazer uma lei punindo o ladrão. Você só pode fazer uma lei que se aplique posteriormente, que existam regras do jogo pré-determinadas e conhecidas. E você também não pode, dado uma situação concreta, criar uma lei para modificar essa situação. Você precisa ter leis pré-estabelecidas e universais, que já existam antes, que subordinem todo o Estado, todas as pessoas, que subordinem tudo. E não criar leis que possam modificar tudo sem limite. O Estado de Direito é verdadeiramente a antítese da sociedade de status, de privilégios. Quando todos são iguais perante a lei, não se pode beneficiar determinados grupos em detrimento de outros, devido a interesses de um governo arbitrário. Cabe aqui lembrar que a ideia de privilégio vem de privim, que tem a mesma raiz de privado, privilégio, que é a ideia de lei, que é uma lei privada, uma lei que é voltada para uma determinada pessoa, determinado grupo. Essa é a ideia de privilégio. Essa ideia de privilégio ele dá um status diferente para cada pessoa, ou para um determinado grupo. O Estado de Direito, ele, por ter normas universais, ele vai abranger absolutamente todos os cidadãos, todas as pessoas, e não necessariamente não vai atingir determinados grupos. Por isso que o Estado de Direito é diferente é a antítese da sociedade de Estados. Da mesma forma, um Estado de Direito é incompatível com qualquer atividade estatal que busque a igualdade material. Embora o Estado de Direito crie diferenças pela a possibilidade de lucrar, por exemplo, no Estado de Direito, ele gera diferenças quanto à renda. No entanto, o Estado de Direito não cria as diferenças para uma pessoa ou outra em particular, porque as leis criadas são leis abstratas, válidas universalmente para todos. A ideia de privilégio impede que alguns grupos possam ter determinados direitos. Por exemplo, o direito de propriedade, que antigamente era restrito a determinadas classes, ou estamentos, não sei. Chamar de privilégio a situação em que todos poderiam adquirir, mas nem todos conseguem, é destituir o significado da palavra. Como foi dito, privilégio seria uma espécie de lei privada, de uma norma voltada para um determinado grupo. A norma, por exemplo, todos têm o direito de propriedade, não cria nenhum privilégio, embora na situação prática pode ser que nem todos adquiram a propriedade. Existem pessoas que vão dizer que a planificação vai visar cuidar apenas da base econômica de todos, ou seja, garantir o mínimo econômico,
para que a partir desse mínimo as pessoas consigam desenvolver-se individualmente, ou sei lá. No entanto, o controle econômico domina os meios, e os meios é o que possibilitam os fins. Por exemplo, eu não posso ter se eu tenho por finalidade criar um sistema de mídia, de jornal, eu preciso que exista um meio que é, por exemplo, a imprensa e as folhas de papéis. O controle econômico vai cuidar dos meios, e essa dominação dos meios pode me impossibilitar de adquirir os fins. Enquanto no sistema capitalista, não existe ninguém que consiga dominar todos os meios, completamente os meios. Bom, basicamente isso. Daí tem Hayek chega a defender que num sistema mais totalitário e tudo mais, os piores chegam ao poder, mas eu não vou adentrar muito nisso. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer em breve um outro vídeo aprofundando nas ideias de Hayek, que é do livro Direito, Legislação e Liberdade, que ele vai aprofundar um pouco mais em diversos desses pontos. É isso e obrigado.